Olá, alunos! Chegamos à nossa última aula da unidade 1 do curso. Parabéns! Nesta aula, vamos entender como funciona a Vigilância M Saúde Bucal Aviso. Concluindo esta aula, seguir para exercício final da unidade. Alunos e alunas, foi comprovado em pesquisas que o audioaula, o som como suporte pedagógico, é um importante instrumento de aprendizado, pois o conteúdo em áudio possibilita que você ponha um fone no ouvido e acompanhe as aulas, enquanto realiza outras atividades do seu dia a dia, como limpar a casa, fazer exercícios físicos, deslocar-se entre lugares, dentre outros. No contexto dos estudos, as audioaulas compartilham do mesmo princípio, trazendo a praticidade do conteúdo em áudio. Então, meus queridos alunos e alunas, aproveitem desse recurso poderoso para se aprofundar nos estudos e conquistar o seu espaço no mundo. Não esqueça de baixar o material em PDF e fazer os exercícios. Dúvidas, dificuldades com o ambiente? Fale comigo imediatamente. Bom estudo! As conquistas advindas com a Constituição Cidadã de 1988 trouxeram para o cenário político-social do Brasil a necessidade de um movimento amplo de mudanças no campo da saúde, de modo a assegurar à população seus direitos legais. Esse movimento é contínuo e permanece ativo nos dias atuais. As mudanças de atuação da odontologia no âmbito do Sistema Único de Saúde ocorreram no bojo destas transformações e surgiram da necessidade de interação com o território, da articulação com outros setores, entre os membros da equipe e da participação no controle social, de uma forma ampla. Isso inclui o desenvolvimento de ações relacionadas à vigilância em saúde em todas as suas instâncias. Brasil, 2006. A familiarização dos ASBS e TSBS com tais aspectos específicos do exercício odontológico configura-se como de grande importância e é o elemento-chave para uma prática mais voltada ao coletivo. No âmbito da odontologia, considerando-se a vigilância em saúde, percebe-se a existência de pontos específicos relacionados às ações individuais e coletivas desenvolvidas pelo cirurgião dentista e sua equipe, os quais determinam a designação vigilância em saúde bucal, seguindo uma mesma lógica de organização. A vigilância em saúde bucal estrutura-se em 4 instâncias de competências específicas, porém interrelacionadas. O conceito de vigilância em saúde bucal retoma, dessa forma, aquele de vigilância em saúde, assumindo, entretanto, as peculiaridades relacionadas ao núcleo da odontologia. Assim, ele incorpora uma definição condizente às políticas públicas de organização tecnológica do processo de prestação de serviços odontológicos, conforme sua estruturação organizacional. Seguem pontos relevantes de conhecimento sobre as instâncias. Vigilância dos estabelecimentos de prestação de serviços odontológicos. Os aspectos de vigilância relacionados a este item recaem não só sobre o estabelecimento odontológico em si, ou seja, o ambiente da clínica, do consultório, de laboratórios, mas também sobre o processo de trabalho desenvolvido nesses locais.
Essa visão ampliada de abordagem justifica-se por serem esses locais classificados como fontes de risco para os usuários ou trabalhadores, sejam esses riscos de natureza física, química ou biológica. Riscos físicos. Ruídos. Os principais ruídos relacionados ao ambiente do consultório odontológico provêm da caneta de alta rotação e do compressor, embora o micromotor, os sugadores, os condicionadores de ar e os ruídos externos também estejam envolvidos. Medidas de proteção e prevenção incluem o uso de protetores auriculares, realização de testes de audiometria uma vez por ano, lubrificação, manutenção adequadas e testes periódicos, a cada 6 meses, desses instrumentos. Instalação do compressor fora da sala de atendimento, quando impraticável, com isolamento acústico. Raios X. A radiação X, uma energia eletromagnética com característica ionizante, configura-se como o principal risco físico no ambiente odontológico, por ser a tomada radiográfica um ponto importante na prática diária, sobretudo pela sua relevância na tomada de decisões clínicas. A proteção contra essa radiação envolve o comprometimento à saúde por danos ao aparelho auditivo ocorre quando os sons ultrapassam o limite de 85 dB, de modo contínuo ou intermitente, por um período de 8 horas seguidas ou mais. Narvay, 1998. No entanto, no consultório odontológico, com manutenção adequada, os níveis de ruído não excedem os 80 decibéis e, além disso, não são contínuos por 8 horas. Por isso, a exposição não se assemelha àquela de outras atividades profissionais. Lacerda et al., 2002. Medidas gerais. Revestimento das paredes e portas do consultório com chumbo. Identificação na porta da sala que estão equipadas com aparelhos de raio-x com o símbolo internacional de radiação ionizante, bem como da inscrição raios-x, entrada restrita, ou raios-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Medidas direcionadas ao usuário. Utilização de películas radiográficas adequadas para menor tempo de exposição à radiação X. Distância do filme apropriada em relação à fonte geradora de raios X. Escolha adequada da técnica radiográfica correta. Execução da técnica radiográfica. Uso de aventais plumbíferos com protetor cervical com, no mínimo, 0,25 mm de espessura, estendendo-se desde a mandíbula até a metade das coxas, de modo a proteger a tireoide, o tórax e as gônadas. Medidas direcionadas ao operador, equipe. Uso do avental plumbífero ou barreira protetora com, no mínimo, 0,5 mm de chumbo. Guardar a distância de, no mínimo, 2 metros do usuário e do cabeçote gerador de raios-x, assegurando uma angulação entre 90 e 135 graus em relação ao feixe primário. Uso de dosímetro individual. Riscos químicos. Mercúrio. Na prática clínica, a manipulação do amálgama de prata é a principal fonte de risco químico, devido à presença do mercúrio, o único elemento metálico líquido à temperatura ambiente.
O ponto-chave a ele relacionado diz respeito à sua volatilidade. A partir dos 20 graus Celsius, o vapor de mercúrio já começa a ser liberado, mas é inodoro e incolor, sendo absorvido principalmente pela via pulmonar. Sua eliminação é parcial, pela urina, mas parte se acumula no organismo e pode provocar os efeitos tóxicos. As medidas de higiene do mercúrio incluem: 1. A coleta dos resíduos de amálgama em frasco de material plástico e inerte, resistente, rígido, com boca larga e que possa ser fechado hermeticamente, contendo uma lâmina d'água suficiente para cobrir o resíduo. 2. A manutenção do frasco fechado em local de baixa temperatura e isento de luz solar direta. 3. A instalação de superfícies impermeáveis e fáceis de limpar. 4. A existência de adequada ventilação no ambiente de trabalho, com troca de ar fresco e escapes externos. Ou, no caso de ambientes climatizados, a troca dos filtros periodicamente. 5. O encaminhamento para reciclagem do mercúrio, entre outros. Efluentes radiológicos odontológicos. O processamento radiográfico de películas expostas à radiação X fundamenta-se na conversão de uma imagem latente, oculta, cristais expostos de brometo de prata, em uma imagem visível, prata metálica. Nesse processo, os efluentes gerados contêm produtos de reações químicas do revelador com a prata, oxigênio e demais componentes básicos, bem como cristais de brometo de prata não expostos. É essa prata a fonte de risco químico para o meio ambiente, por ser um metal pesado e de alta reatividade e com característica acumulativa no organismo, dando uma coloração cinza azulada permanente à pele, mucosas e olhos. Em grandes doses, pode ser fatal. As medidas de proteção envolvem a recuperação da prata desses efluentes por meio de métodos específicos, bem como a neutralização das soluções antes do descarte em esgoto doméstico. Como dita a Resolução RDC número 306 da Anvisa, 2004, para gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Riscos biológicos. As práticas de vigilância sanitária relacionadas aos riscos biológicos envolvem dois grandes grupos: as medidas de precaução padrão de controle de infecção, voltadas para a redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde, Tenente, 2003, p. 166, e as doenças ocupacionais. Medidas de precaução padrão do controle da infecção. Essas medidas dizem respeito à obediência a 4 princípios básicos de controle de infecção apontados por TEM, 2003. Princípio 1. Os profissionais devem tomar medidas para proteger a sua saúde e da sua equipe, imunizações, lavagem das mãos e evitar acidentes. Princípio 2. Os profissionais devem evitar contato direto com matéria orgânica, uso de barreiras protetoras, luvas, máscaras, protetores oculares, avental, gorro. Princípio 3. Os profissionais devem limitar a propagação de micro-organismos, preparo do ambiente com coberturas descartáveis,
Filmes plásticos PVC em superfícies de fácil contaminação e difícil descontaminação. Princípio 4. Os profissionais devem tornar seguro o uso de artigos, peças anatômicas e superfícies. Cuidados com o instrumental, lavagem, secagem, empacotamento, esterilização, desinfecção, armazenamento, descarte do lixo e resíduos do consultório. Doenças ocupacionais. Algumas posições e movimentos de trabalho podem comprometer certas áreas ou funções do organismo. Sobretudo algumas alterações patológicas de ordem inflamatória. Assim, as práticas de vigilância convergem para um planejamento ergonômico do consultório, não só em termos de ambiente em si, mas também quanto aos recursos materiais, humanos e tecnológicos. Estamos concluído a unidade do curso AU Saúde Bucal. Aguarde. Na data agendada enviaremos o link do exercício final da unidade. Enquanto aguarda, estude um pouco mais sobre os assuntos abordados com o material em PDF que foi disponibilizado. Professora Liliane Neves.